Mateus 27, de 11 a 23, diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: Seja crucificado. Que farei de Jesus chamado Cristo? Foi a pergunta conflitante de Pilatos. Que faremos de Jesus chamado Cristo? É a questão que nós temos que resolver. O que você fará de Jesus? É o seu dilema vital. Porque de acordo com o que fizermos de Jesus, teremos a salvação ou a perdição. Toda a nação de Israel estava envolvida no desfecho do julgamento de Cristo e estavam prestes a tomar a decisão mais absurda e insensata de todos os tempos: condenar Jesus à morte. Seja crucificado, foi a resposta de todos. Aquelas mãos que tanto abençoou, que tanto curou, que tanto operou milagres, expulsou demônios, multiplicou pães, devolveu a vista aos cegos, devolveu a vida aos mortos, agora seriam crucificadas no madeiro. Israel, que durante tantos anos fora a nação exclusiva de Deus, estava agora rejeitando e condenando à morte o Filho de Deus. Em São João 11, nós lemos o seguinte: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. São João 3,19: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Entre soltar Barrabás ou Jesus, escolheram soltar a Barrabás. Entre o Salvador e Messias e um homicida assassino, um homem perigoso, escolheram por Barrabás. Hoje vivemos num mundo cheio de bandidos, ladrões, sequestradores, assassinos, estupradores, terroristas, enfim, homens possuídos pelos demônios que tiram a paz, tiram a estabilidade, a segurança da sociedade. Mas foi a escolha de Barrabás que trouxe essa consequência, que trouxe esse resultado. Toda a humanidade estava representada ali em Jerusalém. E a decisão que fosse tomada ali iria afetar todo o futuro. Barrabás com certeza pôde dizer: Cristo morreu em meu lugar,
A cruz que Cristo foi crucificado não lhe pertencia. Pertencia a Barrabás. Pertencia a mim, pertencia a você. A Bíblia não relata o fim da história de Barrabás. Talvez ele voltaria ao crime, como a maioria das pessoas que são presas e são libertadas voltam ao crime normalmente. Talvez ele se convertesse a Cristo. Só a eternidade dirá o que de fato aconteceu com Barrabás. Só que no caso aqui, Barrabás é um tipo de Satanás. O mal é representado na sua figura. Já perceberam que ninguém gosta de colocar o nome de seu filho de Barrabás ou de Judas? Continuando o relato, Mateus capítulo 27, o versículo 24 diz assim: Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Terrível foi a sentença que eles pronunciaram contra si mesmos. Quanta desgraça já aconteceu com Israel após eles tomarem aquela decisão. 39 anos depois, as tropas romanas destruíram o templo. Durante séculos, o povo de Israel viveu disperso pelo mundo, sem uma nacionalidade, sem uma pátria. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler, a serviço de Satanás, exterminou milhares de judeus nos campos de concentração. Hoje Israel vive uma impossibilidade de paz por causa das constantes guerras ali na Palestina, no Oriente Médio, briga por causa de territórios. Com certeza o Oriente Médio é um lugar amaldiçoado, pois ali repousa a culpa do sangue do Filho de Deus. Mas não só ali na Palestina, mas em todo o planeta Terra repousa esta maldição. Nós vemos isso em Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6, que diz assim: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. A encenação política hipócrita e covarde de Pilatos de lavar as mãos não o inocentou da culpa da morte do Filho de Deus. Mateus 27, 26 diz assim: Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Estava ali diante de Pilatos o Rei do Universo, o autor da vida, o Salvador do homem. Pilatos rejeita Jesus e o entrega para ser crucificado, torturado e morto. Jesus é crucificado no meio de dois ladrões, dois condenados. Jesus desceu ao mais baixo nível para mostrar que ainda existe esperança até para um condenado. Aqueles dois ladrões também é uma representação da humanidade. É possível que não estejamos pendurados sobre uma cruz, mas estamos condenados à morte e precisamos decidir o que faremos de Jesus, chamado Cristo. Um ladrão o aceitou, o outro o rejeitou. Um aceitou o Salvador em seu coração, o outro o zombou na sua face. Desde o começo do mundo nós percebemos dois caminhos, duas classes de pessoas: os que aceitam a Jesus e os que rejeitam a Jesus, os que aceitam a Deus e os que rejeitam a Deus, os que aceitam a palavra de Deus
e os que rejeitam a palavra de Deus, os que aceitam os mandamentos de Deus e os que rejeitam os mandamentos de Deus, Caim e Abel, Noé e os antediluvianos. A Bíblia revela o resultado disso tudo, falando dos justos e os ímpios, das ovelhas e dos cabritos, dos salvos e dos perdidos. Os que entram pela porta estreita e os que entram pelo caminho largo. O que faremos de Jesus? É a decisão a ser tomada mais importante da vida. Infelizmente, milhares fazem a escolha errada. Faça a escolha certa. Diante de tal dilema, só temos duas alternativas: ou amamos a Jesus, ou o odiamos. Ou aceitamos como Salvador, ou o rejeitamos. Ou abrimos o nosso coração para Ele entrar, ou fechamos o coração para sempre. O que faremos de Jesus chamado Cristo? A decisão é pessoal e individual. Eu já aceitei a Cristo como meu Salvador. O que você fará de Jesus? Não faça a escolha errada, faça a escolha certa. Aceite hoje mesmo como seu Salvador pessoal em seu coração. Não demore a tomar essa decisão, porque Ele está esperando você, está esperando essa decisão em seu coração de aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração por você que está me ouvindo esse testemunho. Senhor, abençoe poderosamente esse teu filho que acaba de te aceitar em seu coração como o Salvador. Ajude-o nesta nova vida, a vida cristã. E a nós outros que já te aceitamos, renova nossos votos e pactos a ti. Dai-nos a tua preciosa presença em nossas vidas, todos os dias de nossas vidas, até a consumação do século. Em nome de Jesus. Amém.